Olá. Bom, inicialmente eu queria agradecer os organizadores desse inovador processo de aprendizado. É o segundo ano que eu venho aqui na Combracan, que essa é a segunda edição também, falar um pouco das questões regulatórias, falar um pouco do andamento do tema, né, no Brasil. Esse ano eu escolhi esse título, Os Caminhos Regulatórios da Cannabis Medicinal no Brasil, porque tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Meu nome é Maria José Delgado e é uma alegria estar aqui com vocês falando um pouco da atualização dessa que é uma alternativa terapêutica que finalmente chegou para ser disponibilizada para aqueles que precisam. Atualmente, eu trabalho com uma consultoria especializada na área da saúde. Mais para frente, eu vou falar sobre ela um pouquinho. Hoje, eu preparei esse roteiro, né? Nós vamos falar primeiro do esforço regulatório nacional que está acontecendo, né? Quais são as iniciativas, em que pé que elas estão, até onde elas chegaram, a minha análise, se elas vão ou não chegar, né? O controle internacional, porque não tem como falar desse assunto e não falar do controle internacional, por isso que eu acho que é tão complexo, né, lidar com a planta, considerando os acordos internacionais de controle que a envolve. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso também. Os aspectos constitucionais em relação ao direito à saúde, em relação a muitos direitos, né, e deveres que a gente tem, aspectos jurídicos, que atualmente como que ele está passando, né, também nesse cenário da cannabis, e vamos falar um pouquinho da 327, porque é ela que está vigente, né, ainda é ela que continua vigente, e que pese o seu processo de revisão. Bom, meu nome é Maria José Delgado, como eu disse, eu estou desde 2019 trabalhando com uma consultoria especializada na área da saúde. A minha vida, né, foi dedicada à área da saúde, são 34 anos de mercado já. Então, meu trabalho é dedicado a empresas, associações de pacientes, universidades e outros interessados no tema da saúde. A ideia é que eu possa propiciar solução para entraves que impeçam, né, a produção do conhecimento, a ampliação da força da capacidade social, tentando, então, com isso, trazer para esse, esse meio, eu que sempre fui do governo, né, por 25 anos, então, trazer para as empresas e para as associações, universidades, essa proximidade que é necessária na relação com os órgãos reguladores, seja ele de qualquer natureza, né? Aqui eu não estou falando só da Anvisa, mas também Ministério da Saúde, né? E a gente vai ter outros atores nesse processo. Aqui embaixo, um pouco da minha experiência, né, profissional. Eu fiquei por 13 anos na vigilância do Estado de Minas Gerais, na minha cidade, e depois eu fui para a Anvisa, onde eu fiquei mais 12. Saí de lá, eu fui para a Interpharma, que é a Associação das Empresas de Pesquisa, né, onde tem a maioria de seus associados são as multinacionais. Foi uma experiência de 7 anos fantástica. E depois eu fui para Espectro Terapêutico, onde então eu comecei a trabalhar com a cannabis medicinal. E aí também tem outros institutos onde eu já dei aula, onde eu já pude também contribuir um pouco com a difusão do meu conhecimento nessa carreira, nessa longa carreira que eu tenho. Mas foi na Canopy que eu conheci a cannabis medicinal, quando isso estava retomando, né? Começou em 2014, mas em 2019 esse ainda era um assunto que não estava regulado pela Anvisa para as empresas e nem para os produtos. Havia só uma resolução para a importação individual dos produtos de cannabis, né? Aí, quando a gente olha para as questões de conselho de categoria, é interessante a gente olhar para o Conselho Federal de Medicina como a entidade que iniciou essa discussão no Brasil e disse que ok para a cannabis, mas criou restrição para o prescritor,
criou barreiras de garantia de acesso. Então, pautou o assunto da cannabis, né, sendo pioneiro aí numa resolução, mas uma resolução que, ao mesmo tempo que ela deu um passo para iniciar a viabilidade, né, da atuação médica com a cannabis medicinal no Brasil, ela também deu alguns outros passos para trás, o Conselho, quando ele restringiu a prática médica plena, porque ela estabeleceu só algumas categorias de especialidade, e também aqueles pacientes que poderiam usar a cannabis, como se a gente pudesse escolher, né, quem precisa de tratamento. Então, isso foi bastante complexo e trouxe um grande desconforto para os médicos, né, eu diria assim, para os 500 e tantos médicos. Na época não era isso tudo, mas hoje nós temos mais de 500 mil médicos. Mas trouxe um desconforto para a classe. Então, alguns médicos que ousaram cumprir as questões constitucionais da garantia do direito à saúde entraram neste mercado prescrevendo, né, para os seus pacientes. E aí o Conselho reviu, né, como era previsto na resolução, ele reviu o seu ato. A grande expectativa era que o Conselho pudesse avançar na garantia da atividade profissional, que é, né, essa é a sua função primordial, primária, central. Mas não, pelo contrário, trouxe também outras restrições e o pior, estabeleceu obrigações, por exemplo, em eventos. Então, no Conselho Federal, nada muda, assim, é uma coisa engessada. Os profissionais prescritores que estão, então, atendendo os pacientes, quando a gente olha esse percentual, considerando o número de médicos que a gente tem no Brasil, ele é ínfimo, né? Nós temos uma quantidade muito pequena, de 250. Hoje eu não tenho esse número aqui agora, nesse momento atualizado, mas ele ficou em 250 há muito tempo. Depois ele subiu um pouco, chegou a 1.000 médicos, mas, por outro lado, o que o Conselho também estabeleceu? O Conselho estabeleceu a definição e a determinação de fiscalização pelos Conselhos Regionais de Medicina. Então, o que aconteceu ao mesmo tempo, quando a garantia do acesso era muito importante, a assistência médica sistematizada, diferenciada, uma assistência quase que personalizada, fica comprometida com as ações fiscais, que trouxe muita dor de cabeça para os médicos que estão prescrevendo. E trouxe também um temor para os demais que ainda não prescrevem. Então, o cenário do Conselho Federal em relação à cannabis ele é muito complexo e passa por ali algumas questões políticas que eu não vou me aprofundar, mas elas existem. E eu estou afirmando porque há um acompanhamento da motivação de atos tão restritivos para a garantia do acesso ao tratamento adequado e mais indicado para aquele paciente e a livre e total capacidade desse profissional de atuar plenamente na medicina, né? Então, porque está fazendo aqui restrição de opções terapêuticas, de uma opção terapêutica. E isso é muito complicado, porque ninguém está discutindo aqui uma prescrição que não tenha fundamentação, que seja baseada em estudos, mas não necessariamente em estudos de grande nível de evidência. Uma vez que as pesquisas clínicas no mundo, com o proibicionismo, também elas pararam, elas estão voltando agora. Mais para frente eu vou falar de novo. Mas a gente vai levar aí um tempo muito grande para estabelecer um arsenal grande de pesquisa para todas as doenças que a gente hoje sabe que a cannabis é muito utilizada e muito útil
para a qualidade de vida desse paciente, seus familiares e o entorno onde esse indivíduo mora. Então, nós temos aqui é quase que uma escolha de Sofia, né? Porque muitas vezes você olha para um paciente, esse paciente não sabe se ele vai, por exemplo, suportar mais uma crise convulsiva, né? Ou se ele vai a óbito. Então, garantia do direito à vida se perde. São muitas dualidades e muitas perguntas e muita indignação nesse cenário. Entretanto, é importante a gente acompanhar, pressionar, se posicionar, porque nós que apoiamos a cannabis para uso medicinal precisamos ser mais. Nós somos poucos em relação à necessidade que existe de movimento para que essa planta seja definitivamente aderida, né, dentro de todos os protocolos de atenção à saúde que a gente imagina e sabe que ela também cabe. Então, o Conselho Federal de Medicina está dessa maneira. O Conselho Federal de Veterinária, ele está numa discussão muito grande, que peço também que eu não vou entrar aqui agora, em relação à sua capacidade de regular a prescrição para os seus membros, em relação, por exemplo, ao que diz a lei. A lei diz assim: cannabis medicinal poderá ser usada para fins de pesquisa e fins de uso medicinal para humanos. Então, humanos, o animal não entra. Então, existem algumas coisas ali que precisa de mudar, até na 344, para poder ficar mais confortável para o Conselho de Veterinária. E o Conselho de Odontologia já deu ok, então está tudo certo com a odontologia. E pela resolução 327, que a gente vai falar mais para frente, quem pode prescrever é só o profissional médico. Nesse processo de revisão agora, vai haver alteração, mas nesse momento é só o médico. Para a importação do medicamento, aí pode prescrever aqueles habilitados à prescrição no Brasil, né, que hoje a gente tem para medicamento médico, veterinário e odontólogo. Então, eles já podem prescrever para importação. A Anvisa aceita dentro daquela autorização que vocês já conhecem. Essa coisa da discussão, planta, não planta, a Anvisa chegou a fazer uma consulta pública, a discutir, né, o assunto lá em 2019, mas nós tivemos também um problema político, e essa alternativa que eles encontraram lá na Anvisa foi sobrestar este processo, que está lá totalmente pronto, alegando a incompetência da Anvisa para isso, né? Que talvez fosse o Ministério da Justiça, ou nós vamos ver mais na frente que o Ministério da Saúde já tem legitimidade. Então, a gente sabe que tem uma questão técnica, mas tem uma questão política grande que envolve isso. Então, o Superior Tribunal de Justiça, em algum momento, porque são tantos pedidos de habeas corpus para plantio individual, em algum momento resolveu dizer que eles vão tratar disso. E aí, o que isso trouxe de repercussão negativa naquele momento? Isso foi em 2023, lá em março. Aqueles habeas corpus que estavam em andamento foram paralisados, porque assim foi informado pelo STJ para os juízes, né? Não deveria andar mais nenhum. Os que estavam concedidos ficariam para uma revisão oportuna, uma coisa que não vai sair, né? E aí a outra seria parar com as concessões. Mas isso também não aconteceu, né? Porque quem peticiona trazendo, o advogado traz uma necessidade de vida para aquele indivíduo, com laudo médico, com todas as informações para plantio, volume de sementes, tecnicamente tudo que é possível lá da área do plantio, da necessidade constitucional da vida, da condição da pessoa, e acaba que isso vai concedendo. O que tem de novo aqui é que houve uma audiência pública o mês passado. A ministra quis ouvir a sociedade para entender a melhor decisão que ela vai tomar. E isso também, a audiência ocorreu com várias manifestações positivas, e uma
e um grupo de pessoas com a negativa. Então, de novo, a gente está no mesmo cenário da necessidade do paciente, das comprovações que são possíveis nesse momento, e, por outro lado, nós temos aqui um grupo, né, de políticos dizendo dos riscos e etc., que esse é o mesmo Estado Democrático de Direito. Entretanto, esse grupo que nega a cannabis medicinal esquece que a lei já autoriza no Brasil, né? Então quer restringir também mais ainda. Bom, então essa é a novidade que a gente tem aqui, que é mais um poder do Estado, né? Nós falamos antes do executivo, nós falamos, desculpa, do conselho de classe, né? Aí agora nós estamos falando do legislativo, aliás, do judiciário, e aqui nós vamos falar do executivo. Ao mesmo tempo, o executivo criou lá no Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas, no CONAD, que é um órgão vinculado ao Ministério da Saúde, criou um grupo de trabalho para discutir o plantio. Esse grupo também de trabalho concluiu a sua discussão, foram ouvidas também, a participação foi bem ampla, e a minuta, então, vai ser apresentada, está definindo o agendamento de data para ser apresentada ao plenário da CONAD para ver se eles aprovam, se eles vão querer fazer algum ajuste. O passo seguinte é mandar para o presidente da República, então, definir por decreto. Então, a aposta em relação ao plantio é assim: quem sai na frente, o executivo ou o judiciário? Alguém diz que vai sair, né? Então, está todo mundo aqui acompanhando para saber quem sairá e quem definirá o plantio. As duas frentes trabalham com critérios para o plantio e etc. Até porque a Anvisa já deixou lá, em tese, né, as regras todas estabelecidas, se não for ela a responsável por isso, então, pelo menos, o executivo pode olhar para dentro da própria organização e buscar esse processo que já andou e que já tomou bastante tempo e dinheiro da sociedade, para poder este ser um material para agilizar, né, um conteúdo que já possa agilizar a viabilização do plantio da cannabis no Brasil. Isso vai reduzir em torno de 40% o custo do medicamento, segundo a Abqif, onde há um grupo de vários empresários, né, trabalhando com a cannabis medicinal, e é uma viabilidade interessante. E aí, o que aconteceu também, agora no dia 15 de maio, mais ou menos? A Anvisa, depois de um tempo longo, começou no final de 2019, 21, de 2023, a revisão da 327. Só que, neste momento, aliás, naquele momento, havia também um cenário político complexo, mas existe na resolução uma obrigação de fazer em 3 anos. Então, foi iniciado, naquele momento, todo o processo do impacto regulatório, né? E isso foi publicado e foi apresentado na DICOL, onde a diretora leu lá o voto, e fez todas as ponderações e considerações que era possível no cenário onde o Brasil chegou depois dessa resolução. E essas ponderações passaram pela dificuldade da pesquisa que eu já mencionei aqui, porque é de investimento alto, a forma mais tradicional de pesquisa, de maior nível de evidência, os especialistas dizem que para a planta ela não tem condição de se aplicar, porque a planta, ela no final, na hora da sua extração, ela tem mudanças importantes, e isso não dá para ser como um produto sintético, como um produto de outra classe terapêutica, que você consegue saber sempre que o produto vai ser o mesmo. No caso da cannabis, isso não acontece. Então, a Anvisa também já vem discutindo outros métodos para que a pesquisa de cannabis possa ser atendida, como os dados da vida real, porque isso é possível, né, produzir no Brasil.
porque tem muito paciente usando, tem resultados excelentes, então precisava de pegar todos esses dados, né, jogar numa base que faça a estratificação e que dê a eles a evidência científica necessária, para poder ser uma alternativa para a pesquisa clínica, ou um braço da pesquisa clínica, ou o método, que é mais complexo de avançar, né? Mas, de qualquer maneira, essa discussão está posta, e essa discussão está acontecendo não só no Brasil, na agência, né, mas também no ICH, onde nós temos várias agências reguladoras olhando para essa modalidade com muita determinação, eu diria, porque passamos pela Covid, onde não tivemos outra alternativa se não fosse utilizar desta opção científica para aquilo que foi disponibilizado, de vacina e de medicamentos. Então, não estaríamos usando pela primeira vez, o mundo não estaria usando pela primeira vez, mas há mais tempo de organizar isso, de forma que a evidência científica para garantir a segurança do uso fique também estabelecida. Então, assim, o que já está dito, né, pela Anvisa, que vai ser mantido? A autorização sanitária, esse modelo regulatório que foi criado por 3 anos, para ser por 3 anos, né, para que as empresas pudessem saber como montar um dossiê para submeter, né, como as empresas deveriam estar organizadas, como o produto deveria estar também sendo produzido ou importado, e todos os critérios foram estabelecidos e isso foi colocado na prática, porque, e aí foi o grande desafio, né? A maioria das empresas não eram farmas, não são farmas, então migraram para um modelo de importadora. Então, nós temos só 2 farmas no Brasil, farmacêuticas, né, fazendo a cannabis, aqui mesmo no país e tudo, mas tendo que importar a matéria-prima. Então, existe também uma alternativa de uma solução que já foi dada pela diretoria colegiada, de trazer o material de partida, autorizando pela 327, e esse material de partida ele pode ser transformado num IFA aqui no Brasil. Então, nós teremos um IFA nacional, ainda não oriundo do plantio, mas um IFA nacional, onde também teríamos já uma redução do custo desses produtos também. Mas esse é um outro desafio. Mas é assim, né? As coisas precisam ser construídas, conquistadas, apesar do esforço de todos, e muitas vezes da indignação, né, dentro desse processo de trabalho, mas as saídas estão sendo construídas para um assunto tão recente que já tem soluções importantes na minha avaliação. E aí eu deixo outros critérios, né, que estão postos nesse momento, estão também publicizado para vocês conhecerem. A resolução não saiu ainda, então a diretora Meiruzzi cuidou do assunto do impacto regulatório e nessa reunião da DICOL foi sorteado o diretor que vai tomar conta desse processo agora para frente. É o diretor Robson, o servidor da casa, e ele é responsável pela elaboração da minuta, pela discussão, audiência pública, todos esses processos de validação social que eu entendo que vocês participem, se não participam, precisam participar, né, porque precisa estar ali impresso a sua vontade, observando questões técnicas, legais, é claro, né, não dá para só estar ali porque quer. Existem métodos e condições para participar disso tudo. Então, o texto ainda não foi publicado, o texto está sendo elaborado, segundo a informação que a gente tem, né, pública, que foram dadas, e a expectativa é que isso possa, ainda para o segundo semestre, vir para consulta pública, mas não tem uma data certa, só teve esse andamento, e ele foi um andamento complexo de ser conquistado, né? Mas chegamos nessa outra fase agora com outro diretor. Enquanto isso, a pesquisa vai andando pelo mundo, né? Porque a ciência vai comprovando a eficácia. Então, a gente vai vendo novos caminhos para a cannabis medicinal. Dessa vez, eu trouxe até uma divisão, a divisão mais completa do clinical trial, para vocês entenderem aonde está acontecendo as pesquisas no mundo.
e subiu, né, também o número de pesquisa de países, que eu achei bastante interessante da última vez que eu visitei esse material para uma outra aula. Então, assim, nesse, é claro que esses países pesquisam diversidade de temas relacionados à cannabis, né? Mas uma coisa que eu achei legal alguns estudos já trazem o uso das evidências da vida real na pesquisa. Então, eu estou acreditando que isso realmente é uma pesquisa para cannabis. Se vocês, eu deixei o endereço embaixo, se vocês entrarem, e aí quando você clica em cima do mapa, ele vai abrir tudo que está acontecendo. A América Latina tem só 3, né? E tudo que está acontecendo. E ali você vai encontrar o estudo, a fase que ele está, o que se trata o estudo, né? Aqueles que estão concluídos também você pode ver o relatório. É bem interessante. Eu gosto muito do Clinical Trial e toda vez que eu vou revisitá-lo, eu encontro lá surpresas. Ainda temos um número pequeno também. Quando você pega esse mapa, por exemplo, de todos os estudos que estão acontecendo no mundo, para tudo, isso é quase nada. Mas me alegra saber que está aumentando e que já temos lá também estudos com os dados da vida real. E aqui no Brasil também produzimos ciências, né? Ciência. Nós somos, assim, do ponto de vista de artigo científico, a USP de Ribeirão é a que mais produz sobre cannabis no mundo, e isso é muito interessante. E aqui eu cito alguns estudos para aqueles que dizem que não existe evidência clínica para nada. Então, aqui a gente tem alguns, né? E eu acho que vale a pena vocês também visitarem esses endereços. Eu estou sempre também falando desses estudos, aqueles que são mais, talvez, mais interessantes nas minhas redes sociais. Então, é importante, né, a gente fazer a difusão do que está vindo aí pelo mundo, que está chegando no Brasil, ou que o Brasil está produzindo e mandando pelo mundo também, para o mundo. Bom, aqui é uma Universidade Federal da Paraíba, gente, eu gosto muito, porque lá desde sempre essa história da cannabis foi conduzida pela professora Kate, e ela é assim, foi inovadora na Universidade Federal. Ela conta que a primeira vez que ela tentou provar, né, internamente pelas comissões de éticas e tal, levou 9 meses. Era uma pesquisa acadêmica que ela estava fazendo, e aí aquilo deu certo, deu muito certo, e agora, depois daquele primeiro momento, agora ela autoriza rapidinho as pesquisas. E ela tem feito pesquisas com autismo, uma diversidade muito grande. E ela também colocou na grade curricular de várias formações na área da saúde a optativa da cannabis. Então, colocou na medicina, farmácia, biologia, colocou em várias da universidade. E ela puxou, né, isso. Então, é interessante essa dedicação da professora também. E aí ela teve um trabalho, né, que eu trouxe para vocês aqui, que foi também mundialmente conhecido, né? Então, isso é muito importante. Ela ajudou também a Universidade Federal de Santa Catarina, né, lá com o professor da área de veterinária. Ela tem difundido, né, essa experiência que ela fez na Paraíba para outras universidades. Agora, graças a Deus, né, a gente já tem também algumas universidades brasileiras, como a USP, como a UNILA, que tem colocado isso na agenda, né, de uma maneira mais sistemática, realizando eventos, incluindo, né, nas cadeiras também, né, como optativa em várias áreas de formação acadêmica, e são pesquisas também na área veterinária. A gente tem isso no Nordeste, a gente tem isso no Norte. Então, assim, está capilarizando e é muito rico, né, isso. Uma coisa que a Anvisa fez e que é importante a gente destacar, a Universidade Federal da Bahia, o Instituto do Cérebro, pediu a Anvisa para plantar, para que ela pudesse pesquisar. Foi negado em várias instâncias, chegou na DICOL, no tal circuito deliberativo.
lá, então, foi aprovado. Então, a partir dessa aprovação, o que é importante? É que outras universidades também podem pedir isso. Então, criou-se ali uma oportunidade, né? A gente sabe que São João del Rei também tem uma pesquisa em andamento, mas como essa, para o Instituto do Cérebro, ela foi a primeira mesmo. A gente acaba sabendo de um ou outro, né, pesquisador que pede autorização na Anvisa e consegue, tem um acompanhamento da pesquisa toda pela Anvisa, né, com cannabis na universidade, para aquele projeto específico. Então, há de notar que assim, há na ciência também uma ousadia, né, de fazer que também isso aconteça dentro é, dos, dos trabalhos de mestrado, doutorado, ou dentro de um projeto mais amplo, né? Mas cada vez isso vai crescendo, é crescente nas universidades, em que pese ainda que nós estamos, de novo, num processo de construção aqui também. Aí a gente tem que pensar aqui um pouquinho que o cenário internacional da substância ele é antigo, né? Ele é de 61, então, assim, ele está vigente. Então, toda vez que tem vocês podem observar aqui, toda vez que tem uma decisão internacional, em seguida, ou logo a seguir, o Brasil tem um ato legislativo também para internalizar, né, essa obrigação que foi estabelecida internacionalmente. Aí a gente tem os dois, né, aonde eu trouxe também os decretos para que vocês pudessem conhecer. Aí a gente tem modelos de alguns países, né, como que isso andou pelo mundo, como que isso está andando pelo mundo de forma mais recente, nós estamos falando em 2017, que foi também quando o Brasil teve que publicar a resolução de importação para uso individual por ordem judicial. Então, está sempre o judiciário no meio ali dessas definições relacionadas à cannabis medicinal até agora. Mas a agência reguladora, com a resolução 327, ela iniciou o processo a partir, né, daquela ocorrência, daquele processo lá que gerou a resolução 17, que hoje é a 660 de 2022. Essa também, a 660 de 2022, que é a de importação para o individual atual, ela também está escrita e definida por ordem judicial. E aí isso impediu uma série de controles, né, que a Anvisa teria que colocar nesses processos de importação. E hoje esse é um grande problema que a gente tem, em que pese a ampliação do acesso, pela importação você consegue adquirir muito mais do que só os medicamentos que você acaba tendo disponibilizado aqui no Brasil nas farmácias brasileiras, né? Então, essa também é uma discussão muito grande, a variedade de produto é muito grande, a Anvisa teve que proibir a importação de flores, que já era proibida na 327, mas estava chegando no Brasil pela 660 de 2022. Continuou chegando tudo, mas as flores foi proibido, né? Porque já não pode trazer, já não podia trazer e estavam trazendo em quantidade. E aí tem ações judiciais que autorizam trazer flores. Assim, quando a gente vai contando, dá até um cansaço, né? De como que você vai. Eu fico imaginando o paciente que precisa disso, como que ele vai, aonde que ele vai, né? Para poder garantir o acesso devido ao seu tratamento. Aqui eu trouxe um pouco por onde, né, o Brasil passou, e o Brasil passou aqui por momentos interessantes, né, porque quando você olha um determinado ano depois do descobrimento do Brasil, tinha até uma feitoria do cânhamo, era um negócio, né, que movia a economia, e depois isso, no início do século, já tinha patentes, né, de medicamentos. Então, assim, tinha um avanço científico, teve um avanço econômico, mas depois você vai vendo que isso vai se perdendo quando as questões internacionais chegam aqui com a proibição, né, da planta. A OMS segue essa estratégia que foi ardilosamente cuidada naquela época, né? Alguns falam que o cânhamo é uma fibra tão interessante que era algodão e cânhamo, e aí o nylon precisava de entrar. Então, tudo isso está engendrado, né, com essa história da entrada do nylon no mercado.
e aí a proibição vem e atrapalha, né, toda a história que essa planta podia ter até aqui. E aqui, depois a gente vai andando um pouquinho mais, a gente vai vendo o que ficou mais assim complexo para a gente entender, é que a OMS, depois da lei dos Estados Unidos também, da lei agrícola, que tirou o cânhamo, né, da lista de controle, alguns países já seguiram e estão fazendo. Os Estados Unidos ele funciona por estado, autonomia por estado, então dos estados que compõem o país, a maioria deles já também estão seguindo essa recomendação do OMS. Então, o cânhamo já não está dentro do produto proibido. O Canadá também segue mais ou menos isso. O que é ruim é que o Brasil não internalizou até agora, né? Quando da votação, isso aqui já tem alguns anos, o que aconteceu é que o Brasil se posicionou contra, sugeriu ter um grupo de trabalho. Olha, essa definição da OMS levou vários anos com um grupo de expert para cuidar desse assunto, né? Então, nada é feito assim pelo desejo de alguns, né? Mas pelas consistências científicas e legais possíveis. Então, nós, naquele momento, o Brasil teve esse posicionamento, até agora nós não internalizamos. Então, é interessante, né, a história, mas ela vai, né, fazendo seus movimentos, e a gente espera que, em breve, nós tenhamos algo para o cânhamo, como já tivemos no passado, né, e para o CBD, para mover também a economia, trazer dinheiro novo para essa economia e facilitar a vida, né, do paciente que realmente precisa do tratamento. Aqui, então, são o Cenário Nacional de Controle, né, todas as resoluções, todas as disposições legais, os artigos específicos que estão na 327, aonde, então, a gente segue de maneira rígida o controle internacional que a gente conversou no começo, né, de 61. Então, tudo que a Anvisa pode fazer, ela está no limite não só da Constituição, mas das questões legais vigentes, das políticas públicas, tudo da organização do Estado, mas ela está também presa e submissa à definição das normas dos acordos internacionais aderidos. Bom, então aqui a gente tem a Constituição, onde tudo o que acontece no país tem que estar harmonizado e atendendo esse texto constitucional. Então, desde 88, o poder é do povo, exercido pelo povo e para o povo, né? Isso é interessante da gente lembrar. E aí eu pensei aqui aqueles temas que eu acho mais estruturantes nessa conversa que a gente está tendo. Então, nos fundamentos, na cláusula pétrea da Constituição, a gente vai ver lá a dignidade da pessoa humana, os valores do trabalho e da livre iniciativa. Então, tem 2 pontos aqui que a dignidade da pessoa humana ela vai passar todo o texto constitucional e vai garantir isso em tudo que é possível ser realizado no país. Né? Essa arquitetura, né, que é a Constituição da organização do Estado, mas prevê também os valores sociais do trabalho, né, isso aqui está diretamente ligado ao princípio da dignidade humana e da livre iniciativa, né? Claro que o país é um país capitalista, né? Tá aqui, tá no texto constitucional. E aí lá no artigo 3º, vocês vão encontrar, como está dito aí, esses 5 fundamentos, né? Aonde está dito que é assim que tem que ser, isso nunca vai mudar, claro, a não ser que mude a Constituição, tem uma emenda constitucional, mas ali é uma cláusula pétrea da Constituição. E aí, quando a gente olha os princípios, vocês vão entender que a ordem econômica também é fundada na valorização do trabalho humano. E, claro, que a livre iniciativa tem que trabalhar olhando para isso, e aí ela vai observar os princípios aqui, princípios mínimos, né? Que é assegurar a todos a existência digna, para garantir a dignidade desse ser humano, e observar os ditames da justiça social.
Aí, se vocês olharem lá no artigo 170, vocês vão perceber essa garantia descrita dessa maneira. E no direito à saúde é onde está, né, no artigo 198, onde está a redução do risco também, para a qual a Anvisa tem o seu eixo estruturante, né, de atuação, mas também tem o direito à saúde, né, olhando também para as políticas públicas, né, esse direito à saúde, essa condição de acesso, tem que olhar também para as políticas estabelecidas, porque no fim do dia, né, isso tem custo, apesar da vida não ter preço, mas a saúde tem custo. E como que isso, então, é organizado para atender o maior número de pessoas, né? Então, no direito à saúde, basicamente, a gente precisa de pensar numa atuação preventiva, para que a gente garanta um investimento menor, garantir para as agências reguladoras uma atuação preventiva, dando autonomia, para que a garantia do acesso à segurança de uso seja uma organização do Estado que vai reduzir o custo da assistência e, portanto, vai aumentar a capacidade desse Estado atender o número maior de pessoas que necessitam. Como a gente sabe, né, infelizmente, a gente não tem vacina para todos, a gente não tem medicamento para todos. Existe uma organização dentro do Estado para que isso possa ser viabilizado. Né? Atualmente, a gente não está tendo, está passando uma dificuldade muito grande, né, inclusive do acesso a produtos básicos, né, de assistência farmacêutica. Mas isso é uma outra conversa. Então, as políticas públicas fazem o quê? As políticas definem o que, naquele momento, o Estado está dizendo para aquele assunto. Ela define, ela tenta, na verdade, trazer a equidade, né, que é muito diferente de igualdade no texto constitucional. É tratar diferentes para que todos possam ser iguais. Então, a política tem que olhar essa condição para que ela seja efetiva, para que ela seja factível, para que ela seja producente. E por isso ela deve ser discutida também com a sociedade, né? Então a política pública ela vai fazer todo esse ancoramento de assistência que é necessário e vai dizer e vai ouvir do cidadão também como que isso deve ser feito da melhor forma possível. Bom, então a trajetória da legislação nacional, que ela vai ter também, vai estar conectada com textos constitucionais anteriores, né, referente a cada época aqui. Então, em 32, nós temos aqui a proibição do uso e do comércio das drogas, que até então era possível no país, né, isso era, era autorizado, as pessoas usavam. Em 40, teve uma alteração do Código Penal, né, que foi, então, revogado parte dele o artigo 281 foi revogado pela Lei 6368 de 76. Em 71 também tem a Lei dos Entorpecentes, que tem apenas o artigo 22 vigente, né, até agora, e ela também foi revogada, os demais foram revogados pela 6368 de 75. Mas a 6368, que a gente utiliza muito ainda na vigilância sanitária para algumas ações, ela é interessante porque ela iniciou a abertura para a regulação do assunto. E trazendo no artigo 16, né, é crime desde que não tenha autorização ou em desacordo com determinação legal, que é o que a gente hoje está trabalhando, né? Depois ela então inicia esse processo porque ela já permite aqui, ela criou a condição para que isso pudesse acontecer. Aí chega de 2006, todas essas leis foram substituídas pela 11343 de 2006, que é onde a gente tem hoje a autorização, né, no artigo 2º, no parágrafo único, né, que traz, e aí então nós vamos ter a lei que permite o plantio, cultura, colheita das drogas vegetais para fins medicinais. Presta atenção, gente. Permite o plantio desde 2006 no país, além de tudo que é necessário para que tenha o produto na farmácia. E aí a lei diz, no artigo 2º, no parágrafo único, ela
ela diz assim, ó, pode a União autorizar o plantio, pode a União, isso é dever do, Estado, do federal, a cultura e a colheita dos vegetais referidos no caput desse artigo, que está lá citado no artigo 2º, né, essa condição. Exclusivamente para fins medicinais ou científicos, em local, prazo pré-determinado, mediante fiscalização, respeitadas as ressalvas supramencionadas. Então, vocês estão vendo aqui que já está autorizado na lei. Já diz a forma que tem que ser. É claro que a regulação vai vir para dizer o detalhe, né? Que isso é uma coisa tradicional de todos os atos regulatórios, né? E aí, para completar, para dizer que a lei não é tão clara assim, aí nós temos o decreto, né, que regulamentou essa lei. E nesse decreto 5912 de 2006, ele traz lá: o Ministério da Saúde é expressamente responsável para autorizar a cultura de plantas das quais possam ser extraídas drogas de uso medicinal ou científico. O Ministério da Saúde, assim como ele faz com outras plantas. Então, quando olha o artigo 14, para ser mais clara, né, o inciso primeiro está lá: o Ministério da Saúde pode autorizar o plantio, a cultura, das quais possam ser extraídas e produzidas drogas exclusivamente para fins medicinais e científicos, em local e prazo pré-determinado, mediante fiscalização e tal. Estava tudo escrito na consulta pública da Anvisa, estava tudo certo. Então, o que faltou e o que aconteceu mesmo foi um problema político sério do antigo governo, e alguns autores aqui já dizem que bastava alterar a 344 para que isso pudesse ser efetivamente acontecesse. Mas é o processo do crescimento, o processo do amadurecimento que atrasa a vida das pessoas e com isso a gente perde muito brasileiro, né, que acaba morrendo sem ter acesso à terapia. E agora, aqui, nós vamos falar sobre o Congresso Nacional. Tem tanta coisa acontecendo, mais antiga, que eu aqui resolvi trazer 2 PLs da Câmara dos Deputados e 2 do Senado. O 399 de 2015, todo mundo conhece, teve uma comissão especial, foi discutido mais de um ano, foi ouvido todos os segmentos, foram feitas visitas internacionais, ele é todo plenamente, constitucionalmente e socialmente, ele é um modelo. Então, ele vai tratar do plantio, ele vai tratar de outras autorizações de cosmético, ele vai tratar do cânhamo, ele trata do veterinário, ele trata de vários itens que a sociedade necessita, que a sociedade pediu, que e a Câmara encontrou toda a discussão e todo o embasamento científico legal para que essa lei pudesse substituir a de 2006 no que se refere ao limite que está exposto lá naquele parágrafo que eu conversei aqui. E aí está parado, né? Porque é tanta pauta no governo que essa aqui eu acho, sinceramente, eu acho muito difícil dela andar, né? É tanta reforma, é tanta coisa que acontece, né? Para ter reforma daqui, dali, é emenda que sai. Aqui, então, tem um compromisso de pautar, tem um esforço grande de alguns representantes do governo, mas ainda não chegou esse momento. Ele ainda vai para o Senado, depois ele tem que voltar para a Câmara, para ele ir lá para a sanção do presidente da República, e a gente hoje tem uma casa, o Congresso Nacional todo tem muita representação do governo anterior. Então, a gente tem esse outro fato político importante que me leva a crer que talvez a gente não consiga andar com esse projeto, considerando que já passaram os 12 meses da nova gestão do governo, né, do novo governo, e isso não saiu do local onde estava. Em contrapartida, com essa lei que o Estado de São Paulo tramitou e está vigente a política
já estabeleceram os PCDTs, aqui tem cannabis no SUS, né? Essa que é a grande momento desse estado, né? Sai na frente, já eu acredito que já estejam disponibilizando, que já foram entregues, eu acredito que se não estão ainda acessando os pacientes, está próximo isso acontecer. Então, isso também, essa lei estadual de São Paulo, ela acabou capilarizando para o Brasil inteiro, e a nível federal também nós tivemos uma surpresa, porque o PL 481 de 2023 também instituiu a Política Nacional de Fornecimento Gratuito de Medicamentos formulados de derivado vegetal à base de canabidiol para o país todo. Então, esse aqui foi um avanço importante em 2023. Agora, saber se isso vai ficar parado, como está parado o 399, ele está com uma relatoria, né, nesse momento lá, mas também foi mandado para essa. Ele inova, né, quando o deputado propõe, depois ele vai por relatoria e a gente fica aguardando uma novidade que não chega, né? Mas é uma outra iniciativa que a gente tem que apostar que talvez possa dar certo. Lá no Senado, eu fiz questão de destacar 3 PLs que eu acompanho há muito tempo. O 5295 de 2019 é uma proposta de iniciativa popular, ela tem também um valor social enorme, né? Isso aqui foi uma briga, porque como ela vem, essa iniciativa vem da população, ela tinha que ser transformada num PL. Então, esta reunião para ser transformada num PL foi, assim, uma coisa surreal de ver e de acompanhar, né? Mas já temos agora um andamento, né? Tem um relatório favorável do senador Fabiano Contarato em 2023, e agora distribuir novamente para o mesmo senador, né, para poder olhar novamente para esse texto e ver se tem alguma mudança, mas também não tive mandamento. Tem um PL também de 2023, o número 89, que é do senador Paim, que é muito interessante, que é a cannabis no SUS. Está nesse momento, não, em abril, estava lá com o senador Alessandro Vieira para elaboração de relatório. E, por último, nós temos aqui o PL da senadora Mara Gabrilli, que é o 551 de 2023, que é do finalzinho do ano, os outros são mais do começo do ano, o do senador Paulo Paim. Mas são o da Mara, o interessante da senadora é que traz a possibilidade do plantio individual. Então, esse também é um fato novo, né, no Senado, que vai ser discutido. Mas, enquanto isso, vamos ter que aguardar, né, se vai andar, quando vai andar. Enquanto isso, nos estados, depois já tinha algumas leis que existiam, né, para cannabis, já existia iniciativas diversas, né, e a lei de São Paulo é de 2023 também, e ela definiu a política, né, mesmo de medicamento formulados à base de canabidiol no estado, e a resolução também, que é recente, agora do 7 de maio, ela aprovou os PCDTs para cannabis medicinal, que são os protocolos, né, de tratamento que o Estado, a União, todo mundo usa, os municípios também, para dizer quem vai usar, como vai usar, quais são as doenças, né? Então, isso também possibilitou a compra, a entrega dos produtos para que seja distribuído para aquelas doenças definidas na lei. Ainda não é uma quantidade grande de doenças, mas é o início, né? Que eu acho que esse tem um valor histórico, assim, que eu acho que vai contribuir bastante para depois as outras doenças virem sendo também incorporadas no tratamento. Agora, de todos esses aqui que estão, dessas leis que estão aqui, eu acho todas muito interessantes. Existe, por exemplo, a de Goiás, ela traz uma opção do fornecimento ser também por associação de pacientes, e isso também é inovador. É claro que ela vai exigir critérios de segurança de uso, né, da mesma forma para esses produtos.
mas também ainda, efetivamente, ainda não tem a definição dos PCDTs, né? Mas eu achei interessante de Teresina, que é também de 2023, né? Que, da mesma forma, ela coloca e traz a palavra maconha, né, para dentro do texto legal e coloca isso para ser viabilizado nas unidades da capital para fins medicinais. Achei muito interessante essa iniciativa. Alagoas. Então, aqui, esse mapa não está muito atualizado, porque a Paraíba já tem lei também, esse mapa não tem jeito da gente mudar, eu gosto dele porque ele dá uma visibilidade assim, muito interessante, né? Esses laranjinhas aí, eles já mudaram, eu acredito que agora só tem um lugar que não tem, essa informação eu vou ficar devendo, mas ele está muito legal, né? Em tramitação, em vigor, em que pese que isso aqui, muito disso aqui aconteceu depois da proposta do PL de São Paulo. Isso é interessante, esse movimento, né? Porque já que o federal não anda, então os estados estão andando. E depois que o federal decidir, para mudar essas leis aqui, se ficar inconstitucional, vai ser difícil, viu? Porque, enquanto isso, né, a judicialização também pressiona os recursos públicos, né? E ter isso na política pública é interessante porque já define como comprar, compra de maneira muito mais programada, não comprar judicializado é uma compra muito mais barata, então amplia acesso, garantia de tratamentos, né? Então é muito interessante que isso realmente ocorra, que as leis possam sair, que as secretarias façam os seus PCDTs, os tratamentos, para diminuir a judicialização, inclusive, e potencializar a capacidade do Estado de ampliar a aplicação desses recursos, né, para a própria assistência do paciente, ampliando acesso, ampliando a assistência médica, o acompanhamento, para que esse seja realmente um investimento que vá mudar, né, o perfil da cidade, do estado, e quem sabe daqui a um tempo o Brasil terá um outro perfil epidemiológico relacionado às doenças que a cannabis hoje trata. E aí, como que acontece a organização jurídica do Estado, quando a gente está falando aqui, tem Constituição, então a gente viu, tem que ser tudo, né, tem que estar de acordo com a Constituição, depois tem as leis podem ter ali uma outra dificuldade de entender como que isso efetivamente vai acontecer no dia a dia, né? Porque o que vale mesmo é saber como que esse cidadão recebe, né? Como que está na mão dele isso. E aí a agência reguladora vem para dizer a forma que isso vai ser organizado, esse dever constitucional, esse dever legal, o ato regulatório tem essa tarefa de dizer como que isso vai ser, pode ser produzido, então como essa empresa tem que ser para produzir o medicamento, como tem que ser esse produto para ser entregue para a população. No final do dia, isso vai garantir a segurança de uso. Por isso que as regras sanitárias, historicamente, elas são com a régua um pouco mais alta, porque tem que garantir realmente a segurança de uso. Agora, a cannabis fez uma confusão nisso tudo, né? Porque ela veio de associação de pacientes, ela veio de importado, ela vem de produtos autorizados pela Anvisa, né? Que não é o registro, é uma autorização sanitária, então é uma condição precária desse produto também no mercado, que não faz todas as comprovações científicas necessárias, por isso é uma autorização sanitária, faz só uma revisão bibliográfica, né, daquilo que a empresa está dizendo no seu dossiê para confirmar o que é possível na revisão bibliográfica de segurança. Mas é isso, a Anvisa não pode extrapolar daquilo que está limitado nas questões constitucionais legais que estão postas, né? E não é uma lei, é um arcabouço legal que a Anvisa tem que olhar para fazer o texto constitucional, desculpa, o texto regulatório. E ela não vai fazer esse texto sem conversar com o mundo, porque o mundo também discute isso, porque o mundo também está trazendo esse tema para a agenda, né, do governo. Então, os modelos são estudados, os modelos são adaptados à nossa realidade,
e são transformados em textos regulatórios, né? Que são passíveis de revisão, que, aliás, é necessário da revisão, né? Porque se a lei, às vezes, tem que mudar, a Constituição, imagina um ato regulatório. O ato regulatório ele tem que durar o tempo que essa sociedade, as empresas, todos os regulados e o paciente recebeu o avanço, que aquele ato normativo já teve eficácia, ele já trouxe as mudanças, ele já trouxe a ampliação da qualidade, né, daquele produto que vai ser disponibilizado para os pacientes. Então, é isso que é um ato regulatório, não mais que isso. Não pode ser mais que isso, porque senão a gente tem o judiciário para dizer, olha, extrapolou e não pode, né? E assim foi feito, né? A resolução 327 passou por consulta pública, tivemos todos os processos de garantia de validação social, tudo isso aconteceu. É um texto interessante, é um texto que tem qualidade regulatória global. Nós temos recebido outros países buscando o modelo na 327, né? Mas, assim, olhando já para o marco regulatório vigente, quais são as possibilidades, né, regulatórias hoje de garantia de acesso? A importação excepcional, né, desses produtos pela Resolução 660 de 2020, eu falei 2022, não é 2020. Autorização sanitária pela 327 e o registro como medicamento, que pode ser registrado como medicamento, isso sempre pôde. O problema está naquela evidência científica e no custo e não só o custo científico econômico, mas o custo científico de como fazer isso com a planta como a cannabis, né? Então, mas é possível pela 24, ou pela resolução 26, ou pela 753. Fitoterápico, novos ou específicos, que são as classes que poderiam estar incluídas se fosse pensar numa regularização como registro, né? Então, essas hoje são as condições e são como esses produtos estão disponibilizados. É claro que aqui é um slide, vocês estão vendo, a Anvisa não vai estar aqui as associações de pacientes, mas isso também tem, né, no mercado e está oferecendo aí, as pessoas estão comprando, médicos estão prescrevendo, e as pessoas têm tido resultado também com esses produtos. A grande preocupação é como que esses produtos, se esses produtos têm qualidade, não trazer risco daqui a um tempo para a vida dessas pessoas. Mas a outra discussão de quem quer o acesso, e de quem tem pressa, é se eu vou estar vivo para saber se vai ter impacto em algum momento na minha vida futura. Porque aí é uma definição de manutenção de vida, né? Então, é uma discussão difícil, né, até de se posicionar em relação a ela, né? Mas é o fato que a gente vive atualmente no país. Aqui são todos os avanços regulatórios que aconteceram ao longo dos anos aqui no país, né? Até o Senado atual, da revisão da 327. Também tem essas alternativas regulatórias. Então, a gente vai olhar na lei que permite o registro, a gente vai olhar na regulação que tem a 327, a gente vai poder também importar para uso individual, e vamos poder olhar ainda temos que olhar pela resolução 658, que define as boas práticas de fabricação, porque aqui é que vai ter, né, a garantia da segurança também, é um dos itens da segurança de uso, quando esse local de fabricação atende às regras de qualidade, de controle total de produção, né? E temos a resolução 327, que vai também definir, né, os critérios do estabelecimento que vai produzir ou que vai importar e do produto também, como é a prescrição, todos esses critérios estão postos, né, estão bem tratados aqui na resolução 327. É uma nova categoria regulatória, a expectativa é que ela seja transitória, que em algum momento ela também não fique mais vigente, porque aí
a maturidade do mercado, com investimento em pesquisa, etc., já vai poder migrar para a modalidade de registro dentro de uma daquelas áreas que eu mencionei, ou como produto novo, ou como específico, ou como fitoterápico. Mas a ideia é que seja mesmo por algum tempo só. Mas a resolução 327 também não é muito fácil, não. Você tem que olhar para outras 22 resoluções que têm que ser atendida dentro dos critérios estabelecidos na resolução 327. Então, é um desafio, né? Você olhar para isso e perguntar, bom, mas aí, agora, o que eu tenho que fazer nesse artigo? Eu tenho que ir lá na resolução X para olhar. Então, esse que é a dificuldade que muitos relatam na implementação da resolução 327. Mas a turma de regulatório que está aí no mercado, está todo mundo, depois desse tempo, essa é uma turma que está craque para fazer os dossiês. É claro que uns ou outros têm muito mais habilidade pelo volume de processo que fizeram, mas já sabem como isso pode ser conduzido, né? Bom, aqui o plantio a gente já falou sobre ele, né? O plantio, por enquanto, é ilegal, não pode, está proibido, mas é aquilo, né? É muito engraçado. A gente pode comparar, por exemplo, a produção do vinho e proibir o plantio da uva. Ou da farinha e proibir a mandioca? Ah, gente, né? Mais ou menos a mesma coisa isso aqui. Pode a cannabis, mas não pode plantar. Tá certo que as outras não têm a questão dos acordos internacionais, tá certo que os outros produtos citados aqui, inclusive se transforma em bebida alcoólica, que é um problema também sério para o país, né? Mas a mandioca não. Mas a mandioca lá em Belém, né? Se você for lá olhar também o processo produtivo de um tipo de mandioca X, ele também pode trazer dano e óbito, né? Então, a questão é como, né? Como isso vai ocorrer, de que maneira, mas está aí na luta para saber quem que vai sair na frente, se é o governo ou se é o judiciário. Então, essa resolução tratou da prescrição, dispensação, qualidade, tratou da importação, da empresa, do monitoramento do produto, claro, e por enquanto ela não tem taxa, nem tem controle de preço como medicamento, né? Mas tem outras exigências sanitárias para que ela possa ser efetivamente atendida. Assim, a resolução 327 surge nessa expectativa, né, para disponibilizar produtos de qualidade a curto prazo e com efetividade no mercado para a população, porque só tinha até então as associações de pacientes, que ainda continuam, ou os HCs, né, os habeas corpus, que permite o plantio individual. Outros países já fazem também, né, Alemanha, Canadá, Portugal. De novo, olhou para outros países, viu a segurança desse uso e trouxe o modelo também para cá, de algumas estratégias. Lógico, a nossa resolução ela é muito mais ampla, né, do que alguns modelos encontrados. É a mesma exigência, né, para medicamento, todas as exigências são as mesmas, o que tem que, a exceção é dados complexos de eficácia e segurança, que está lá no estudo clínico. Então, como eu disse, é uma revisão bibliográfica. Responsabilidade, eficácia e segurança são dos prescritores e fabricante, né, isso é uma responsabilidade que atribuiu a esses atores. Os pacientes também, ou representantes legais, têm que assinar o termo de consentimento livre esclarecido, porque é uma opção, né? Também uma escolha dessa família para a utilização dessa terapia. A cannabis, nesse momento, ela só é destinada a casos refratários de tratamentos convencionais. Isso está lá no texto da resolução. E aí, a revisão, que deve ser em 3 anos, né, aquele que eu falei para vocês, começou, então, o processo de impacto regulatório, e agora, em maio, se foi apresentado. As possibilidades regulatórias, né, que é só para trazer visualmente aqui, para quem não é da área da saúde, a classificação como diferencial novo, né, pelas bolinhas, o IFA isolado e o IFA fitocomplexo, né, que tem, vocês verem aí a diversidade dos componentes no
complexo, que é o fitoterápico, né? No específico, você vai ter um ou outro elemento, né, ali da origem vegetal, da planta, né? É muito concentrado em uma ou outra ou mais substâncias, mas ainda é pouco, muito menos do que o fitoterápico. E o IFAS sintético ou semissintético, então, é resíduo, né? E aí, então, o registro do medicamento, como eu disse antes, está aí à direita, né, onde se vê, então, os regulamentos vigentes e para cada um deles, né? Resolução 26, 24 e a resolução... Essa 200 aqui não era mais não, viu? É a anterior lá que eu já consertei, aqui ficou sem... Essa figura veio da Anvisa. Mas aqui quem é da área já conhece, né? E aqui como que a RDC, ela tratou, né, do THC. Então, o produto com THC, né, o produto de cannabis com THC com mais de 0,2% são exclusivamente para condições sem nenhuma alternativa terapêutica e em situações clínicas irreversíveis ou terminativas, né? Então, é um tratamento, um cuidado, né, paliativo, até que esse paciente, ele tenha também minimamente mantida a dignidade desse ser humano até nesse momento, quando ele está partindo, né? Então, é importante também ter essa opção terapêutica. Quando a gente fala do CBD, o CBD diferente, ele ainda pode ser utilizado em outros casos, né? Ele também deve possuir predominantemente CBD, claro, né? E não mais de 0,2% de THC. Então, tudo que tiver mais de 0,2%, aí não falo limite, é mais quanto, é mais de 0,2%, para pacientes em casos irreversíveis de doença. Aqui, não mais que 0,2 de THC, ele pode ser utilizado para outras condições de agravos à saúde, né? Aí nós vamos ter o THC, a prescrição é notificação de receita B, os psicotrópicos, né? E o CBD na notificação de receita A, os entorpecentes, que também deu uma confusão aí no meio médico, mas quem prescreve medicamento controlado, né, tem lá a sua organização para acessar os formulários de notificação, né? E aí sempre é bom lembrar, quando a gente olha para um ato normativo, de maneira geral, o que é vedado aqui? Para de cara você saber, né? Produtos para saúde, comércio, cosmético, fumígeros, alimentos, qualquer publicidade, manipulação de formas magistrais, amostra grátis, proibida a importação da planta ou parte da planta, por isso que a Anvisa teve proibido, né, que era a entrada de flores pela Resolução 660 no Brasil, e é obrigatório. Lá dentro dos critérios da resolução tanto para as empresas quanto para os produtos, programa especial de monitoramento, controle de laboratório reblado, por laboratório reblado, né, REBLAS, reporte de todos os dados para a Anvisa, prescrição exclusiva de médicos e dispensação exclusiva de farmacêuticos, porque é produto controlado, né? O pessoal, é importante notar também que os produtos de cannabis devem possuir qualidade farmacêutica para uso humano. Então, tudo que vai utilizar nessa produção, nessa manipulação do produto de cannabis tem que ter produtos de qualidade farmacêutica, né? E essa é a grande discussão com as associações de pacientes. Os recipientes também devem ser aprovados, né, com a mesma finalidade para esse uso, e os produtos importados também têm que estar regulados no país de origem. Aqui a dificuldade é que muitas vezes o país de origem não tem a mesma regulação do Brasil. Então, muitos países, uns têm alimentos, no outro uma categoria que o Brasil nem tem, fica entre medicamento e alimento, como no Canadá. Então, mas tem que ter uma regularidade, né? Não pode ser um produto que saiu do nada e que nenhuma autoridade sanitária tenha responsabilidade sobre isso,
além da empresa, né? Aqui, então, são os critérios que a gente vai notar que são exigidos para a empresa. Isso é lá na COINM, lá na Coordenação de Inspeção, vocês sabem muito bem quem é essa turma aí. E esses são os critérios que precisam ser observados, e são critérios de um fabricante, né? Igual um fabricante qualquer, um fabricante com boas práticas, maior ou menor. Aqui a gente traz o destaque para alguns itens que são também exigidos para as empresas que querem produzir produtos de cannabis, né, para uso medicinal. Aqui agora é GEMESP, né, que são aqueles que são regularizados, como regularizar o produto, né, que aí é quase que um medicamento, né? Então, quando a gente olha para cá, por exemplo, esse conjunto de itens, os que eu destaquei, eu acho que são os mais complexos, sabe? Ou que tem mais dificuldade para ser atendidos pelas empresas, né? A justificativa que vai dizer do resumo racional técnico-científico sobre a formulação do produto, né? Esse sempre tem erro, a maioria das vezes tem erro, as pessoas têm dificuldade para fazer isso. O relatório de controle de qualidade das matérias-primas e do produto acabado, normalmente faz só do produto acabado, se faz, né? Também é uma outra discussão com as associações de pacientes. O relatório de sustentabilidade, né? Porque ele vai demorar muito tempo, e isso é uma grande surpresa também para o empresário que não é do mundo farmacêutico, que está chegando no mundo farmacêutico agora, né? Então, isso também traz uma dificuldade no andamento e na celeridade da avaliação do processo, o número de exigências que são enviados pelas empresas, sem contar a fila de espera para análise, né? Sem contar tudo isso também. Nesse próximo slide, eu trouxe assim, é bem interessante, porque foram aquelas exigências mais recorrentes que a Anvisa observou, sabe, ao longo desse processo de trabalho, que é a necessidade do detalhamento do processo para obtenção do insumo do produto, isso aqui teve muita exigência, detalhamento racional técnico-científico, né, da formulação e a via de administração, se bem que a resolução diz quais são as vias possíveis, né, são só duas. CBPF de medicamento para os fabricantes, já que, né, os outros países, às vezes, não têm a categoria regulatória não é a mesma, mas aí a Anvisa vai lá fazer a inspeção e aplica, né, a regra nacional. Teste de especificações de controle de qualidade também, que são muitos, né? Teste de especificações, frequência e condição de realização do estudo de estabilidade, terceirização, né, responsabilização de cada terceiro, tem que estar todos precisam estar dentro das regras sanitárias, devidamente licenciados, devidamente autorizados, com todo nível de exigência regulatória que cabe a cada um desses terceirizados. Comprovação de regularidade no país de origem, rotulagem de folheto informativo, que não chama de bula, mas de folheto informativo, informações não permitidas ou em desacordo com a 327 também, isso aqui invariavelmente tem um ou outro que tem um desejo mais ousado e acaba colocando lá no dossiê coisas que já são proibidas pela própria resolução. Então, pessoal, eu tentei fazer um recorte, né, dos fatos mais recentes que estão acontecendo com a cannabis no Brasil, mas é muito rápido, tudo muda muito rapidamente. Mas nesse momento, tudo que eu relatei aqui é o que realmente aconteceu. E a paciência de ouvir, né, todos os detalhes, de me ouvir nessa conversa. Eu espero que vocês que tenham interesse no assunto tenham ficado um pouco mais informados, né, de tudo que vem acontecendo e que sigam aí nesse caminho, porque também o resultado para o paciente é um resultado muito importante e essa é também uma necessidade do nosso compromisso, do nosso propósito em relação ao próximo, né? Que ele possa ter condição de saúde, dignidade humana, também é nossa responsabilidade fazer cumprir o texto constitucional. Eu agradeço mais uma vez, vou deixar para vocês meus contatos, se tiverem qualquer necessidade, podem me procurar, eu respondo por WhatsApp, às vezes eu demoro, mas eu respondo,
e eu fico à inteira disposição de vocês. Sucesso para todos, muita alegria na vida e vamos junto.